Olá, tudo bem com você? Vamos prosseguir dialogando então sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. No nosso último encontro, você bem se recorda, falávamos sobre a questão da vigência, do vigor, falávamos sobre a hipótese da vacatio legis, falávamos sobre essa necessidade de interpretação harmônica entre a Lei de Introdução e a Lei Complementar 95, etc. Queremos abrir esse nosso novo encontro com uma indagação. Até quando a lei permanecerá vigente e em vigor? Até quando a lei permanecerá vigente e em vigor? Esta pergunta feita nos conduzirá ao fato necessário da leitura do artigo 2º da Lei de Introdução, onde a resposta ali se encontra quase que por inteiro. Vejam só, eu trago aqui o artigo 2º da Lei de Introdução, artigo este, cuja disposição é a seguinte: não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou a revogue. Veja você, muito claramente, que na verdade, este artigo 2º, ele é um enunciado de um princípio, o princípio da continuidade. Como nós já bem sabemos, em verdade, a lei estará vigendo em vigor até que outra posteriormente venha revogá-la. Veja que nós então precisamos aí detalhar algumas observações sobre os conceitos envolvidos. E o conceito envolvido, de modo principal, diz respeito à revogação da lei. Revogar significa, em último caso, o quê? Revogar significa retirar a vigência da lei. Revogar significa retirar a vigência da lei. Isto é, em última análise, revogar tem a ver com a exclusão de uma determinada matéria legislativa do sistema, da ordem jurídica. Quando se revoga uma lei, o que se faz é excluí-la da ordem jurídica. Se ela chegou ao seu tempo, ao tempo do nascedouro, para fazer parte, para integrar o sistema, a revogação leva esta lei, por assim dizer, à sua morte e à sua exclusão do sistema jurídico. Por isto, revogar significa a retirada da vigência da lei, com o que, obviamente, ela restará excluída do sistema. É óbvio, todavia, que, segundo o legislador, para que isto ocorra, será necessário um ato formal. Caso contrário, ele não diria o que disse no artigo 2º, isto é, uma lei só pode ser revogada por outra lei. O princípio da continuidade, portanto, ele é uma evidência de que, do ponto de vista formal, o legislador é cuidadoso por dizer, olha, em verdade, uma lei só será revogada quando outra, posterior, vier a substituí-la de alguma maneira ou a excluí-la pura e simplesmente do sistema. Isto nos leva claramente a uma conclusão, e essa conclusão é óbvia, a de que o princípio da continuidade exige que uma lei só seja revogada por outra lei. Como já dissemos, revogar é pura e simplesmente retirar a vigência da lei para excluí-la do sistema. É bom lembrar, todavia, que quando falamos em revogação, há modos e modos de pensarmos nessa hipótese. Esse slide que eu trago à tela faz com que você, sob o ponto de vista formal, atente para o fato de que o fenômeno da revogação, por outra lei, é claro, ou será
ou nos permitirá uma revogação expressa ou uma revogação tácita. Não é? Você que é um estudioso sabe perfeitamente que a revogação expressa é aquela em que o novo legislador determina expressamente a revogação da lei anterior que cuidava da mesma matéria. Né? Então, nós temos naturalmente aí exemplos clássicos, né? Ao pé desse slide você vê aquilo que o novo Código Civil fez com a maior parte do Código Comercial, né? Assim que ele entrou em vigor. Expressamente o legislador do Código Civil atual revogou expressamente grande parte do anterior Código Comercial, que era, não é de 1850, mas de modo expresso. A revogação tácita, todavia, é uma revogação diferente. Né? Quando nós imaginamos a revogação tácita, nós estamos imaginando uma revogação que decorre não de uma afirmação expressa, né, contida na lei nova, né, mas, ao contrário, de uma situação criada pela lei nova que torna incompatível a vigência da lei anterior. Percebam bem. Quando nós falamos, portanto, de revogação tácita, nós estamos falando de uma situação criada pela lei nova que torna incompatível com ela a vigência da lei anterior. Né? Por isto, essa circunstância nova, criada pela nova lei, acaba por, né, excluir a vigência da lei anterior. Normalmente, claro, né, nós podemos dizer que haverá uma revogação tácita, né, quando a lei nova tratar da mesma matéria que a anterior, mas de modo diferente. Se a lei nova, né, trata, né, da mesma matéria de modo distinto, né, então ela tacitamente está revogando a lei anterior. Né? Se a lei anterior dizia, por exemplo, olha, é proibido fumar em todos os espaços públicos. Esta lei é uma lei que, convenhamos nós, é uma lei que proíbe a possibilidade, de se fumar em todos os espaços públicos. Suponha você que uma lei posterior sobrevenha, e nesta lei posterior haja a seguinte disposição: é proibido fumar em todos os espaços públicos, exceto naqueles ambientes especialmente demarcados pelo poder público para os fumantes específicos. Veja que a lei posterior tratou o mesmo assunto da lei anterior, mas de uma maneira diferente, criando uma zona de incompatibilidade. A lei anterior proibia em qualquer espaço público, a lei posterior já admitia a hipótese em espaços delimitados ou demarcados pelo poder público e, portanto, neste particular, a lei anterior foi derrogada, foi revogada de um modo geral. Pois muito bem, então compreendemos perfeitamente o que significa uma revogação expressa, o que significa uma revogação tácita. É hora de nos determos também sob outro ponto de vista, nas possibilidades da revogação. E aí devo dizer aos amigos que a revogação ela pode ser tanto total, a lei nova pode revogar totalmente a lei anterior, como ainda ela pode revogar parcialmente. Daí dizerem ainda os autores, referirem-se ainda eles aos termos abrogação e derrogação. Você está vendo no slide que quando entra em pauta o conceito de abrogação, nós estamos falando de uma revogação integral. E quando entra em pauta a expressão derrogação, nós estamos falando em revogação parcial. Detenhamos-nos um pouco naquele próprio exemplo anteriormente dado por mim, a hipótese da lei do fumo, do cigarro, do uso do cigarro. Veja, a primeira lei dizia o seguinte: olha, é proibido fumar nos espaços públicos.
Para que houvesse uma abrogação desta lei, a lei nova deveria dizer: é permitido fumar em todo e qualquer lugar. Não é? Então, com isto, a lei nova estaria abrogando a anterior, à medida em que ela estaria permitindo aquilo que antes era, pela lei anterior, proibido. Isto é abrogação. Né? Em verdade, a lei nova acabou por revogar completamente a lei anterior. Mas, se nós tratarmos a segunda lei, a lei nova, da maneira como a utilizamos no exemplo anteriormente mencionado, isto é, digamos que a lei nova diga: olha, é proibido fumar em espaços públicos, exceto naqueles pequenos espaços delimitados pelo poder público. Aí teria havido uma abrogação ou uma derrogação? Claro que teria havido uma derrogação, porque nesse caso a segunda lei, né, o que fez foi revogar apenas parcialmente o comando normativo da lei anterior. Acho que isto, não é, deixa claro para nós a ideia, não é, de revogação. Você poderia ter, né, eventualmente numa prova, uma questão que vale a pena enfrentar, isto é, será que ainda existe revogação, né, tácita na ordem jurídica brasileira? Se essa pergunta lhe for feita, né, vincule-a imediatamente à Lei Complementar 95/98, essa que está na sua tela. É aquela mesma lei mencionada anteriormente por mim, uma lei que visou, obviamente, a disciplinar a produção legislativa. A Lei Complementar 95/98 acabou por dizer, né, que o legislador, cada vez que produza uma lei, né, deverá fazer expressa referência, né, àquilo que da lei anterior estiver sendo derrogado ou revogado pela lei nova. Então, a lei complementar obrigou, de certo modo, o legislador a valer-se da revogação expressa. Será que isto, então, acabou com a revogação tácita? Claro que não. Não acabou porque, obviamente, essa recomendação, né, da lei complementar foi recebida pelos legislativos em geral apenas como uma recomendação. De tal modo que, né, obviamente, as revogações tácitas seguem. Revogação tácita, ademais, é um conceito, né, jurídico, técnico, né, que, obviamente, é um conceito que está mais, digamos assim, apropriado pela doutrina, né, de tal modo que a legislação não poderia acabar com ele, porque trata-se de um conceito imprescindível à interpretação e aplicação das leis, né, de tal sorte que uma lei em si e por si não seria capaz de retirá-lo, né, da cabeça e dos usos, né, e das técnicas de interpretação e aplicação do sistema normativo de um modo geral. Portanto, não é verdade, né, a afirmação de que não haveria mais a revogação tácita, porque ela está aí, ela pode ocorrer, né, e obviamente, né, é preciso identificar cada uma dessas hipóteses, apesar da Lei Complementar 95, que cá entre nós, né, nunca foi objeto de grande devoção por parte dos legislativos. Mas veja, há um outro tema trazido aqui, né, pelo parágrafo, por um dos parágrafos do artigo 2º da Lei de Introdução, que é um tema importante, o tema da repristinação. Veja só, eu vou trazer aqui nesse slide, né, o fenômeno da repristinação. Pergunta-se com grande constância, com grande habitualidade nos concursos públicos, se é possível a repristinação. Repristinação, você sabe, ocorre quando uma lei que revoga a lei revogadora coloca outra vez em vigor a lei por esta última revogada. Veja só, repristinação é o fenômeno pelo qual, ao se revogar uma lei revogadora de lei anterior, se coloca outra vez
em vigor a primeira lei, né, anteriormente revogada. Repristinação, obviamente, né, portanto, é um fenômeno interessante que está na dependência, né, de um encadeamento no tempo de 3 leis. Uma lei revogada por outra lei intermediária e, por sua vez, uma lei revogadora da lei intermediária. Se uma terceira lei revogar a lei intermediária, ela então estaria a restaurar a vigência e o vigor da lei anteriormente revogada pela lei intermediária. É, portanto, um fenômeno, né, bastante interessante, um fenômeno, né, que acaba por permitir a restauração da vigência e do vigor de uma lei anteriormente revogada pela revogação da lei que a revogou. Então, a repristinação é um fenômeno bastante sério e importante. A pergunta que se faz é, né, é permitida a repristinação ou ela é proibida? Né? É proibida a repristinação ou ela é, né, proibida? Veja só, né, o seguinte, o fenômeno da repristinação é um fenômeno a que a lei de introdução se refere da seguinte forma: a repristinação é vedada a não ser que expressamente, né, a lei que revoga a lei revogadora faça referência expressa à restauração da lei anteriormente revogada. Então, note bem, eu vou trazer aqui um slide. Olha só. Norma A primeira lei válida, é revogada pela norma B. A norma B é depois revogada pela norma C, que restaura a vigência da norma A. A lei de introdução diz que essa restauração não é possível a não ser que expressamente a lei C, né, faça referência a essa restauração da vigência da primeira lei. Portanto, não é proibida a repristinação, né? Ela só não pode ser tácita, né? Ela tem de ser expressa. E, portanto, a repristinação só será viável se a lei, a última lei, revogadora da lei, né, da primeira lei, fizer alusão expressa à restauração da vigência da primeira lei. Se não houver referência expressa na terceira lei, revogadora da lei intermediária, então não haverá repristinação, porque não há repristinação tácita, só há a repristinação expressa. Uma questão importante, né, para finalizarmos o raciocínio sobre a questão da repristinação, diz respeito ao fenômeno que ocorre, não é, no campo das ações declaratórias de inconstitucionalidade. Não é? Você sabe que as ações declaratórias de inconstitucionalidade são fatores importantes, não é, de controle, obviamente, da constitucionalidade das leis. E, naturalmente, você também sabe que quando o Supremo Tribunal Federal, eventualmente num controle concentrado, declara, né, que uma determinada lei é inconstitucional, né, você tem todo o direito de supor que esta lei declarada inconstitucional pode ter revogado uma lei anterior. E aí você ficará naquela dúvida. Se o Supremo declara a inconstitucionalidade de uma lei que revogou a anterior, ao declarar a sua inconstitucionalidade, a lei anterior, revogada pela lei declarada inconstitucional, terá restaurado a sua vigência e vigor? Veja só, essa é uma questão. É um caso, ou seria um caso, se essa possibilidade de fato existir,
um caso de repristinação, mas sem aquela fórmula normal da lei de introdução. E existe a repristinação aí? Você me perguntará. Então, eu vou pedir a você que olhe a lei federal, a lei complementar, a lei federal 9868/98, que é a lei que disciplina o processo das ações declaratórias de inconstitucionalidade. E lá você vai encontrar no artigo 11, nos seus parágrafos, a determinação seguinte: cada vez que uma lei for declarada inconstitucional, automaticamente a lei que ela anteriormente revogou terá restaurada a sua vigência e terá restaurados a sua vigência e seu vigor. E isto só não acontecerá se o Supremo Tribunal Federal expressamente vetar essa hipótese. É um caso de repristinação? Sem dúvida, mas sem nenhum contato, sem nenhuma identidade com a hipótese do parágrafo 3º do artigo 2º da Lei de Introdução. Ok? Foi muito bom estar com vocês outra vez. Voltaremos a nos ver para conversarmos um tanto mais sobre a Lei de Introdução. Muito obrigado a todos e um forte abraço.